Bem-vindos a mais um episódio Café com Eva oficial. E hoje eu tenho um prazer, uma grande honra de estar com essa minha convidada, doutora Michelene Machado, essa mulher que me inspira, gente. Ela é mãe, ela é empresária, empreendedora, biomédica e o melhor, viu, gente? É a primeira perita judicial do estado do Ceará na área da beleza e da estética. Seja muito bem-vinda, doutora Michelene. Muito obrigada, doutora Eva. É um prazer estar aqui fazendo parte desse café maravilhoso, tomar esse café com você nessa tarde tão maravilhosa. E assim, a gente poder discutir, falar de assuntos que eu acredito que vai falar com outras pessoas também, né? Gente, detalhe, essa mesa toda bonita, adivinha por quem foi preparada? Eu fui tão bem recebida aqui. Estou aqui na empresa dela hoje, gente. Olha só, com essa mesa lindíssima e com a nossa xícarazinha aqui, ó. E linda, viu? E linda também. Café com Eva, gostou? Gostei. Quem foi essa indicação? Me diga aí. Minha também, né, doutora Eva? Eu gosto desses caprichos, assim, desses detalhes. Tem que ter esse toque feminino, né? Como a Sim. gente estava falando há pouco tempo, né? Questão de louças. Olha que louça linda, gente. Isso aqui me reporta ao tempo dos meus avós. E eu sou loucas assim, eu gosto muito de detalhes, Sim. né? E hoje aqui no nosso bate-papo vamos falar de um tema, gente, que ela tem muita coisa para falar para todos nós. Ela superou uma perda, uma grande perda, e hoje o nosso tema é esse: perder para encontrar a superação de uma grande perda. Me conte aí como é que foi. Bem, é a primeira vez, inclusive, que eu falo desse assunto assim na internet, né? Eu já falei, a minha superação maior foi quando eu falei a primeira vez no púlpito, quando eu fui chamada para dar uma palavra numa igreja, e aí eu levei pela primeira vez esse testemunho. Eu contava a minha história do meu casamento, do meu segundo casamento em diante, a minha formação da família após o meu segundo casamento. E ninguém sabia da minha história antes do casamento, que era uma história que eu nunca contava, porque envolve também outra pessoa. E aí, por respeito, eu não comentava, porque ele nunca gostava que eu tocasse no assunto. Mas aí, no dia que eu fui convidada para levar a palavra, o testemunho numa igreja, eu cheguei para o meu filho, né, que ele é a parte integrante também da história, e eu cheguei para o meu filho e perguntei. Eu disse: o senhor falou fortemente comigo que eu deveria começar a minha história do começo e não da metade em diante. E ali eu falei com ele e ele me autorizou a contar a história, esteve lá assistindo e foi assim libertador, porque foi a primeira vez que eu contei, né? Eu casei muito cedo, casei com meu primeiro namorado, né? Aquele amor, aquela paixão de adolescente ainda, né? Eu tinha apenas 18 anos. Quando eu comecei a namorar com ele, eu tinha 17 anos. E aí, aos 18, a gente casou, quase 19 anos. E assim que o meu filho nasceu, eu passei 1 ano e 4 meses casada. E logo assim que ele nasceu, com 45 dias de nascido, o pai dele faleceu. Então quer dizer que esse luto que você viveu foi de um grande amor na adolescência e você também foi mãe pela primeira vez, né? E eu sei o quanto é difícil a Sim, maternidade para a gente criar um filho com a ausência de um pai e ao mesmo tempo passando por um luto, né, sim, doutora? sim. Foi bem difícil, porque eu era aquela chamada no dito popular, né? Mãe de primeira viagem. Então, muita coisa eu tinha que aprender. E ao mesmo tempo que eu tinha que aprender, eu perdi o chão naquele momento. Porque meu esposo morreu de acidente de carro, né? Foi algo bem precoce. Ele saiu de casa para trabalhar e não retornou mais. E eu só soube da notícia pela madrugada. Então, assim, foi algo bem difícil, porque eu ainda amamentava Davi, e eu passei por um processo início de depressão, né? Só que eu não deixei a depressão me pegar porque eu precisava focar em algo e meu foco maior era o Davi, era meu filho naquele momento. Porque eu era um adolescente que tinha terminado o ensino médio,
Não, tinha passado em Direito na UFC. Olha que coisa boa, ia ser minha colega de profissão.